semeando mensagens de vida para o seu coração. A paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, mais um dia na presença do Senhor, e nós hoje veremos o capítulo de número 3 do livro de Sofonias. Sofonias tem quantos capítulos? Exatamente, 3, e nós estamos no último capítulo. Aqui é o capítulo que nós vamos ver hoje, é a esperança da salvação. Abra aí a sua Bíblia, de preferência você abre a sua Bíblia, a Bíblia de Estudo de Genebra. Olha, aqui nós temos feito os nossos estudos baseados nela, nós estamos usando seus comentários para fazer as nossas reflexões. Você pode adquirir essa Bíblia aqui conosco na sua loja Os Semeadores. Nós estamos aqui dentro da loja, atrás aqui nós temos livros de minha autoria e livros de outros autores aqui, da editora Fiel e de outras editoras também. E nós estamos todos os dias aqui. Clica aí para se inscrever em nosso canal. Também clica aí no sininho para acompanhar as nossas atualizações. Então nós estamos vendo o 14º livro, que é Sofonias, dos últimos 17 livros da Bíblia, que justamente são os livros proféticos, os quais se dividem em profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores são 12 livros, são 67 capítulos, são aí 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. Bem facinho de você ler, um capítulo por dia, né? O livro de Sofonias, como dissemos, tem 3 capítulos e eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Nós estamos aqui buscando a presença do Senhor que se deixa achar. Sofonias foi escrito para conclamar o povo de Judá e de Jerusalém ao arrependimento, em fase do quê? Da invasão babilônica, bem como a esperança numa grande restauração após o tempo de destruição e exílio. Já nos encontramos na 4ª parte, sendo agora o último capítulo, o julgamento divino em continuação. Nós dividimos o julgamento divino, a 4ª parte, em 5 sessões. E nós estamos aqui na 5ª sessão, contra Jerusalém. Agora a palavra profética de Sofonias é contra Jerusalém, que logo é chamada de quê? De rebelde, de contaminada, de cidade opressora. Nesse caso, as referências a profetas, sacerdotes, ao santuário e a lei indicam que o profeta se dirigia a Jerusalém. Conforme nós estamos vendo pela Bíblia que nós mostramos aqui de Estudo de Genebra, esse oráculo pressupõe o crime mais hediondo, uma vez que os crimes de Jerusalém eram cometidos contra o Senhor, que havia falado de maneira especial aos seus habitantes e os havia escolhido entre todos os povos. O povo e os líderes eram acusados de infidelidade, em contraste com a fidelidade do Senhor. A acusação geral de agora se torna específica. Ela era desprezadora, pois não ouvia a voz do Senhor. Terrível coisa é o desprezo às coisas do Senhor, principalmente a sua palavra. O Senhor está falando e você está desprezando. Qual é a consequência disso? Você vai ser entregue à sua própria concupiscência, você vai ser entregue a si mesmo para praticar coisas inconvenientes. Preste atenção, ela era desprezadora porque ela não ouvia a voz do Senhor. Se o Senhor está falando, ouve tu e obedeça. Nem aceitava o seu castigo, porque às vezes é necessário. Também não confiava nele e, portanto, não se aproximava dele. Ela não atendia literalmente. Ela não ouve a voz de ninguém. Isto é, a voz de Deus revelada quer na lei, quer por intermédio dos profetas ou por intermédio dos mestres sábios, dos pregadores. Estão presentes nesse verso 4 verbos interessantes falando da maneira como Deus age conosco. Obedecer a sua voz, não aceitar o castigo, não confiar no Senhor, não se aproximar do Senhor. Obedecer a sua voz. Deus nos fala, quer por sua palavra, quer por outros meios, mas Ele fala e nos mostra a sua vontade para obedecermos. Não aceitar o castigo. As consequências de não obedecer à voz do Senhor podem trazer para nós problemas e situações difíceis, mas resistimos a elas achando que são por puro caso e não tem nada a ver com Deus. É tão importante aceitar a correção que a incapacidade de ser receptivo a ela nos conduz à morte e a sua aceitação nos leva à vida. Não confiar no Senhor, além de não obedecer, não aceitar a sua correção, ainda não confiamos no Senhor que se importa e que cuida de nós. Em quarto, não se aproximar do Senhor, é o 4º verbo. Por fim, o que fazemos é piorar a situação, porque não nos aproximamos dele, antes buscaremos outra coisa para ocupar o lugar do Senhor. Isso é um terrível engano, meus queridos. A frase aproximar-se do Deus significa aproximar-se de Deus de maneira própria em adoração. O culto deve vir do coração e não apenas da boca.
Essa maneira como Deus age conosco aqui em Sofonias, no capítulo 3, essa maneira interessante de Deus falar conosco, por meio desses 4 verbos, formam um sermão que você pregando, olha, qual é a pessoa, qual é o último sermão que você viu pregando sobre Sofonias? Então preste atenção aí que isso aqui dá um sermão de primeira. Obedecer aos 4 verbos, obedecer a sua voz, não aceitar o castigo, não confiar no Senhor, não se aproximar do Senhor. Então a sua próxima pregação, você já pega e use isso aí, seja esperto. Os versos 3 e 4 fazem acusações graves contra os juízes, contra os príncipes, contra os profetas e contra os sacerdotes, que estavam em benefício próprio, pervertendo o direito, a justiça e o juízo. Que coisa terrível. Eles eram como leões rugidores. As imagens dos leões e dos lobos imundos descrevem aqui a natureza predatória, feroz e gananciosa dos oficiais do governo, cujo ofício era proteger a sociedade e dar estabilidade a ela. Os seus profetas e os seus sacerdotes eram levianos, homens pérfidos, mas no meio dela o Senhor era o sol da justiça. Sofonia contrasta a presença do Senhor justo dentro de Jerusalém com a presença dos líderes corruptos e injustos também presentes ali. A essência da promessa do Deus da aliança é a sua presença no meio do seu povo. O fato de Deus estar no meio ou dentro de Jerusalém é aqui considerado como uma ameaça de julgamento. Mas o mesmo termo hebraico no verso 17, onde é traduzido por no meio de ti, significa salvação, meus queridos. O Senhor, nos versos 6 a 8, proclama que seria contra todas as nações. Os inimigos de Deus, inclusive os ímpios em Judá, seriam convocados a se apresentar e seriam submetidos à ira e à indignação de Deus. Ver aí Apocalipse 16, no verso de número 1. Ele promete exterminar as nações, derramando sobre elas a sua indignação e todo o ardor da sua ira, fazendo com que toda a terra seja consumida pelo fogo do seu zelo. Isso porque, verso 2, não obedeceram a sua voz, não aceitaram a sua disciplina, não confiaram no Senhor e não o buscaram. Olha só o que acontece, né? Nem deles se aproximaram, tá vendo? Que palavra boa para você pregar, né? A esperança da salvação é a 5ª parte, dos versos 9 ao 20, já encerrando o livro. Veremos então a última parte da nossa divisão proposta, conforme nós estamos vendo pela Bíblia de Estudo de Genebra, a esperança da salvação. Assim como o profeta havia oferecido a possibilidade de proteção contra a Babilônia mediante o arrependimento, ele agora desvia a atenção para a promessa futura, para além dos dias de destruição. O julgamento seria prelúdio da restauração e da purificação, tanto em Israel quanto entre outras nações. Esses versículos se dividem em 3 partes, presta atenção. Purificação, versos 9 ao 13, regozijo em Jerusalém, 14 a 17, e gloriosa restauração de Jerusalém. Vejamos a purificação. O julgamento do dia do Senhor levaria ao quê? À purificação de algumas dentre as nações e de alguns dentre os exilados judeus. O Senhor iria purificar os lábios do povo ou dar lábios puros, significa purificá-los do pecado em geral, ou eliminar os nomes dos deuses estrangeiros dos lábios de um adorador pagão. Os gentios também chamariam pelo nome de Deus, para que todos invoquem o nome do Senhor. Essa é uma cláusula semelhante a confia em nome do Senhor no verso 12. Ela faz um contraste com aqueles que adoravam ao Senhor, juram por ele e também por Milcom. Adorava o Senhor e ainda jurava por Milcom. No verso 10, as ofertas a Deus seriam traduzidas ou trazidas desde além dos rios da Etiópia pelos seus adoradores. O seu povo disperso, provavelmente uma referência aos judeus, que seriam expulsos da terra pelas invasões e deportações babilônicas. Sofonias antevê tanto judeus como gentios purificados adorando ao Senhor. Os orgulhosos naquele dia seriam envergonhados por causa da sua rebelião e nunca mais seriam altivos no santo monte de Deus. Ali somente iriam ficar os mansos e humildes, os que temem e tremem diante do Senhor. Não há nada melhor do que ser desses que temem e tremem da sua palavra. Eles são contrastados com os orgulhosos e soberbos, verso 11, e buscam refúgio em Deus e confiam em seu nome. Tem muita gente que tem muitos medos. Medo de ladrão, medo de governo, medo de política, medo, uma série de medos. Mas eu vou dizer onde é que você tem que ter medo. Você tem que ter medo é de pecar, isso que você tem que ter medo.
de fazer coisa errada. Você tem que ter medo do Senhor. No verso 13, uma bela promessa aos remanescentes, pois não cometerão injustiças, não mentirão, não se achará engano neles, nem se alimentarão e descansarão. Ou seja, serão apacentados sem que ninguém os possa incomodar. Quando essa purificação, após o exílio, alcançar a sua plenitude, os restantes estariam sem pecado. A lei de Deus seria perfeitamente escrita em seus corações. Essa esperança alcançará perfeita realização somente quando Cristo retornar. Conforme estamos vendo, o verbo hebraico para comer significa literalmente apacentar. Portanto, o verso 13 representa metaforicamente o povo de Deus como seu rebanho. Essa é uma figura comum nos profetas para retratar a segurança que resulta de confiar em Deus e reconhecer o seu reinado. O verbo também significa pastorear, quando tem um objeto direto, o que não acontece nesse versículo, embora alguns intérpretes creiam que exista um objeto direto oculto. Se essa interpretação estiver correta, o versículo retrata também o povo de Deus como pastores que cuidam dos seus rebanhos em paz, sem ninguém que os amedronte. Esse aí está na versão NVI. Os dias da completa restauração serão sem aflições ou perturbações de qualquer sorte. Embora Cristo já tenha levado o seu povo a essa experiência, o medo de aflições vindas de outros desaparecerão completamente quando ele retornar. A segunda parte, regozijo em Jerusalém, dos versos 14 e 17. Desses versos, boas notícias que levarão o povo ao regozijo em Jerusalém. Os pensamentos sobre a pureza de Jerusalém no futuro levaram o profeta a clamar para que a cidade se regozijasse. Era para a filha de Sião, isto é, Jerusalém, cantar. Essa figura de linguagem segue a prática de personalizar objetos inanimados de acordo com o gênero do substantivo. Como nesse caso a palavra cidade em hebraico é feminina, o profeta fala de Sião como filha. A razão para o canto era que o grande rei de Israel estava no meio dela, poderoso para salvá-la. A presença de Deus como rei entre o seu povo significa que ele lutará por ele e o protegerá do mal. A encarnação de Cristo é a mais perfeita expressão da presença de Deus conosco, que trouxe a vitória para o povo de Deus, Mateus 1, 23. Haviam sentenças que eram contra ela. A razão para o regozijo no verso 14 é explicada no fato de que o julgamento não foi encoberto, mas tratado pelo Senhor. O exílio babilônico foi o castigo de Jerusalém pelo pecado. A libertação da culpa e da punição aqui prometida foi cumprida quando Cristo morreu e ressuscitou. O Senhor Deus estava no meio dela, sendo poderoso para salvar e se deleitar. A base para esse deleite é o caráter de Deus que tem prazer na sua misericórdia. Miqueias, no capítulo 7, no verso de número 18. Também no Salmo 33, no seu verso de número 22, onde fala que nós devemos ter a expectativa na misericórdia de Deus. Deus, com seu amor, renovará a vida e se regozijará nela com brados de alegria. A frase também pode ser compreendida como acalmar-te-á, ou acalmará a si mesmo. Conforme nós estamos vendo pela Bíblia de Estudo de Genebra, a tradução acalmar-te-á segue a interpretação da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Nesse caso, ele significa, ele vai te reanimar, ou vai te renovar em seu amor. Entretanto, como nesse contexto, Deus é visto como um guerreiro poderoso para salvar, a opção acalmará a si mesmo talvez seja uma tradução melhor, segundo a compreensão de que o anterior grito de guerra do Senhor, capítulo 1, verso 14, está agora aquietado pelo seu amor. O Senhor realiza uma grande obra de graça ao purificar e transformar, e ao fazer isso cria um novo povo que reconhece o seu governo e que confia no seu nome. Com a palavra de Deus, como ela é poderosa, misteriosa e tão sábia, e como nós somos tão volúveis, tão instáveis e pecadores ingratos e rebeldes, duros de coração por causa do pecado e do engano. Buscando a vida, resistimos a ela. Como pode isso? Meu Deus, livrai-nos de nós mesmos. Amém. Ou como diz e nos ensinou o pastor Sabino, isso ficou na minha mente, Deus nos ama apesar de nós.
Gloriosa restauração de Jerusalém, já encerrando aqui dos versos 18 ao verso 20. Gloriosa restauração de Jerusalém, já encerrando o livro de Sofonias, um livro abençoado, hein? Eu estou gostando muito dele. Versos 18 ao verso 20. Deus, em seu amor e profundidade, além de toda compreensão, nos diz que reunirá os que choram pela restauração de Jerusalém. O profeta fornece garantias de que a purificação e o regozijo seriam seguidos de uma completa restauração de Jerusalém, incluindo bênçãos abundantes para todos os habitantes. O capítulo de número 3 começa com ai. Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora. É assim que ele começa, mas ele termina no verso de número 20 dizendo: naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, porque farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu tornar o vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Sofonias tinha em mente quando falava dos que cocheavam e foram expulsos, o povo de Israel que havia sido ferido e disperso pelo exílio babilônico. Jesus declarou que o seu ministério terreno era início da cura e da reunião do remanescente exilado. Confere isso aí que é importante, Mateus 11, dos versos 1 ao verso 5. Deus então daria a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. A frase alude a, sabe o quê? Vai lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, abre em Deuteronômio no capítulo 26 e leia dos versos 18 a 19, em que Israel recebe louvor e honra como possessão preciosa de Deus. Como outras promessas de restauração, essa também é cumprida na glorificação de todos os que seguem a Cristo. Confira aí de novo, 2 Coríntios 3, 18 e Apocalipse 20, versículo 4. Deus promete ajuntá-los, trazê-los para casa, dar-lhes honra e louvor entre todos os povos da terra, quando ele finalmente mudar a sorte deles. Moisés prometeu que após o exílio o povo de Deus seria mais próspero do que antes. Está lá, Deuteronômio 30, verso 5. Em Cristo Jesus, o povo de Deus recebe bênçãos magníficas, tanto agora quanto no futuro, nos novos céus e na nova terra. Efésios 1:3, Apocalipse 21:6. Acabamos Sofonias. Que livro maravilhoso. Eu me sinto engrandecido, me sinto assim, alimentado pela palavra do Senhor. E você? Inscreva-se no nosso canal, nosso blog site, jamaisdesista.com.br, a parte escrita todinha de graça. Nossa loja virtual, semeadores.com.br, você pode adquirir nossos livros, nossas bíblias, materiais, a Bíblia de Estudo de Lebra, muitos livros. Nossa rádio, todo dia programa, radio.osemeadores.com, todos os dias estamos lá com uma palavra de Deus de edificação, uma palavra de Deus de vitória para a sua vida. Amanhã estaremos vendo um novo livro, Ageu. Ageu prega a legítima palavra de Deus. E sabe o que acontece? O povo se arrepende. Não existe nada melhor para o pregador pregar e o povo se arrepender. Isso é bênção demais. Então fique conosco, curta aí nossos vídeos, não deixe de se inscrever e clicar no sininho para você acompanhar os nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus. Amém.